Muito bem, família! Estamos ao vivo para mais uma transmissão por este canal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esta labareda aqui, hein? Estamos ao vivo para mais uma transmissão em busca da verdade dos fatos na velocidade da web. Rapaz, que semana, hein? Que semana maravilhosa, família! Já vai comentando aí se você foi notificado ou notificado. Fala comigo se o áudio tá bom. Fala comigo, bebê. Fala comigo, Ana. A Ana foi a primeira. Boa tarde. Vai chegando aí, família. Senta o dedo, senta o dedo. Quem vai sentar o dedo agora? Quem vai sentar o dedo agora? Fala eu, sento o dedo. Vem comigo, família. Vai que é sua. Muito bem. Como é que tá o áudio? Quem vai sentar o dedo? Quem vai sentar o dedo, fala eu. Quem vai sentar o dedo, fala eu. Senta o dedo no like. Ah, papai. Chicote de aço estralando, bambu gemendo e o pau torando. Daquele jeitão que vocês sempre gostam, né? Entra comigo aqui na matéria, família, para você entender o que tá acontecendo. A bruxa tá voando de drone agora. Tá voando sem vassoura. Perdeu a vassoura. Vai cair todo mundo. Ah, ó, chega até a arrepiar, hein? Notícias ótimas. Notícias maravilhosas, sabe? São notícias excepcionais. É notícia de última hora. Eu vou trazer tudo e não vou te esconder nada. Então já vai chegando, família. Senta o dedo. Senta o dedo porque é dia de comemorar. A vassoura quebrou. Exatamente. A vassoura quebrou no meio, Maria Helena. Não tem mais vassoura. A bruxa tá hipnotizada. Ah, papai, vem comigo, família, vem comigo, vai compartilhando aí. Eu vou compartilhar junto com vocês aqui também, né? Porque tem hora que essa bagaceira trava aqui, censurex de tudo quanto é lado, Dona Dita querendo se apropriar do Brasil, mas nunca conseguirão. Vou compartilhar junto com vocês daquele jeitão. O canal do Barba é um dos melhores. Gratidão, minha querida. Tamo junto, Nadir. Tem vários canais bons também, né, Nadir? Mas muito obrigado aí pelo carinho. Compartilha, família. Compartilha porque hoje é dia de trazer notícias boas. Hoje é dia de trazer notícias boas. Das melhores às melhores. Primeiro, eu já falei isso aqui, né? O canal aqui é de análise. Nós estamos aqui apenas fazendo análise da política, da geopolítica do Brasil e também do exterior, principalmente da América. Eu quero que vocês aguçem os seus ouvidos e prestem bastante atenção no que está acontecendo neste exato momento. Todo mundo conhece o tal do Gomet, Paulo Gomet, o PGR, esse cidadãozinho aqui, ó, deixa eu colocar aqui, é... cadê o Gomet? Cadê Gomet? Cadê Gomet? Vem, Gomet, vem, vem. Vou colocar o Gomet aqui, porque tem muita gente falando aí que vai dar só uma sançãozinha aí no Careca e o Paulo e o Barbudo, eles vão empurrar o Barbudo aí com a barriga até o final do mandato dele e depois 26 que vai tirar. Ó, não, 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 não. Família, para tudo que você está fazendo e preste atenção. PGR é impactada por carta de senador dos Estados Unidos da América e mostra o que pode acontecer com ele. Rapaz, esse Gomet, o goma de mascar, eu vou chamar de goma de mascar. Fica mais fácil, né? A censura tá aí, então vamos chamar de goma. O goma de mascar, deixa eu colocar aqui, ó. Quando eu falar goma de mascar, você já sabe quem que é, o goma. É esse aqui, ó, o gomão, o gominha. O gominha, família, esse aqui, ó, o Jaiminho, o carteiro, né? Aqui, esse aqui, o Gomet. O Gomet, ele tá, família, ele tá numa sinuca sem bico. O Gomet tá numa sinuca sem bico. Ele tá num beco sem saída. Ele tá, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ele tá com o pé de frango azedando a sua sopa. A barata está voando para cima dele. Já viu aquelas baratas voadoras? A barata está dando pirueta. Chuva de barata em cima dele. Por quê? Ele concluiu.
Ó, escuta isso aqui, família. Notícia. Escuta essa. Ele concluiu nesse final de semana agora, esse cara aí, ó, o Gomet, esse aqui, né, que foi indicado pelo Barbudo, que é amigo desse aqui. É todo mundo da mesma batota ali, né, da mesma batatinha. Ele concluiu o parecer sobre a denúncia de Jair Bolsonaro. E aí que o bicho pega, sabe por quê? Eu vou ler aqui, eu preciso ler para você entender. Preciso ler porque os Estados Unidos enquadrou esse cara também. Vamos ler aqui, ó. E aí eu vou entrar aqui fazendo a análise e complementando aqui com a minha opinião também. Então vamos entender o que está acontecendo. Escuta com bastante atenção. Vamos lá, rapidinho eu leio isso aqui, hein? Vamos lá. O Procurador-Geral da República foi surpreendido ao receber em fevereiro uma carta do senador norte-americano Davi Jett, aliado próximo de Donald Trump. O parlamentar solicitou ao procurador Paulo Gomet esclarecimentos sobre ações do Ministério Público Federal diante de suposta ilegalidade relatada por veículos da imprensa nacional e internacional. O pedido veio acompanhado de uma advertência: eventuais omissões poderiam motivar sanções por parte dos Estados Unidos. Calma que eu vou te falar o que está acontecendo. O Donald Trump, família, ele não é um cara vingativo. O Donald Trump não é um cara ruim e não é um cara que quer ferrar o Brasil, não. Ele é um cara que ele é justo. Para você ter uma ideia, Donald Trump aí não era do meio da política, era um cara que mexia com como que fala? Ele não era da política, né? Ele era um grande empresário multimilionário, né? Que quebrou uma vez e reconstruiu seu império novamente e entrou na política não para ficar rico, não por conta de dinheiro. Ele entrou na política para endireitar as veredas da América e assim vinha conseguindo fazer e tá fazendo a América grande de novo. Só para você ter uma ideia, os Estados Unidos da América, neste momento que eu tô falando com vocês aqui, o assunto mais comentado no Twitter lá, no X, é façamos o Brasil grande de novo. Outro detalhe aqui que eu vou te falar, pesado esse detalhe. Calma que isso aqui é só uma análise, você vai entender. O tal do Barroso, o tal Perdeu Mané, ele foi lá criticar a revista The Economist. Você tem ideia quem são os donos dessa revista? Pesquisa aí para vocês verem. Eu vou colocar o vídeo aqui só para você ter ideia. É o vídeo do Thiago. Vou colocar o vídeo aqui para você ter ideia. O que está acontecendo e por que vai cair ministro, delegado da Polícia Federal, barbudo, careca e muito mais. Os tais que usavam a criatividade para perseguir as pessoas. Lembra dele falando? Use a sua criatividade para achar alguma coisa, para derrubar. Use a criatividade para você conseguir derrubar a Revista Oeste. Pois bem, meu filho, pois bem. Aperta o cinto, família, de coração. Essa semana que vem, a outra, será as semanas decisivas no Brasil. Divisor de águas está vindo por aí. E você está fazendo parte dessa história. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Vou dividir tela aqui, vou mostrar para você aqui, ó. Esse camarada aqui, ó. Esse camarada aqui, esse Barroso, ele foi lá na revista The Economist criticar uma postagem da revista. A revista meteu o bambu no cara que não penteu o cabelo. Vou colocar um pedacinho do vídeo aqui e a gente vai fazendo uma análise nesse vídeo aqui para você entender aonde que esse cara se meteu. Calma que você vai entender, eu vou falar do Gomet. A live, família, eu gosto de live por isso. São várias análises que a gente vai fazer aqui. Então vou dividir tela aqui. Vou pedir vocês aí, pessoal, por gentileza, nos ajude a compartilhar. Os nossos conteúdos aqui estão garrando. Eu não sei o que está acontecendo. Antes a gente batia 2, 3 mil pessoas. Tem gente que não recebe a notificação. Então dá uma moralzinha aí, pessoal. Custa nada, né?
você dá uma compartilhada aí, ó. Pega aí e compartilha em 3 grupos aí da família. Só você ir lá na setinha aí, ó. Esparrama essa live aí pra gente alcançar mais pessoas. Fazendo favor. Tô fazendo aqui agora. Faça isso aí, não custa nada. Precisamos alcançar o máximo de pessoas nessa live, porque o que eu vou trazer aqui para vocês, a mídia convencional não mostra. Então nos ajude aí, custa nada. Compartilha aí fazendo favor aí. 30 segundos você faz isso aí, ó. Já compartilhei, falando com vocês aqui. Já joguei em 3 grupos aqui do meu WhatsApp. WhatsApp. Vamos lá então. Vamos ouvir isso aqui e vamos analisar aqui. E a gente vai entrar chinelando em cima dessa situação aí. Vamos ouvir. Fala aí se o áudio tá saindo bem aí. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, publicou uma resposta direta à revista inglesa The Economist. Em um texto divulgado no site do STF, Barroso criticou a reportagem da revista que questiona a atuação da Corte Brasileira e, principalmente, o papel do ministro Alexandre de Moraes. Vai lá então, preste atenção. O cara tá criticando revistas, a revista The Economist Internacional, a revista mundialmente conhecida aí. O que esse cara tá pensando que é, família? Será que ele vai meter uma censura nessa revista também? Mas o caso fica muito mais grave. Preste atenção, o caso fica muito mais grave. Porque quem está por trás dessas revistas aí são milionários, pessoas, a alta cúpula. Porque quem manda no mundo inteiro, para você ter uma ideia, não é, lógico, obviamente, presidente, senador, lógico, tem isso, mas acima deles tem outras pessoas mais graúdas. Família, quem move a pedra do xadrez são os grandes empresários, os grandes empresários estilo Donald Trump para cima, estilo o Elon Musk, esses caras, quem manda é quem tem o poder, quem tem a bagaça, capital na mão, que move o mundo. Então, agora eles estão indo em cima de uma revista, que essa revista é dos senhores do mundo. Olha onde, cara, é inacreditável. Eles estão indo agora criticar uma revista que é dos caras que ditam as regras. Vamos ouvir aqui, ó. Preste atenção. Isso aqui não tem nada de teoria da conspiração, não. Vamos ouvir aqui, ó. Preste atenção o que ele vai dizer aqui, ó. Preste atenção. Barroso reage à revista The Economist que fala sobre Alexandre de Moraes. E ele sai em defesa ao seu ministro amigo. Vamos compreender isso aqui, pois isso simplesmente faz com que todos nós, nesse exato momento, estejamos aí com a mira nas costas. Porque a elite mundial, nesse momento, está voltando a atenção ao Brasil. Nós estamos diante aí de algo que irá fazer com que os rumos de 2026 comecem a ser traçados por esses caras, e isso influencia não só a sua vida, não só a minha, mas a vida de todos nós. Você já está se preparando, principalmente para o ano de 2026, o do ano, o que eu estou falando. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, publicou uma resposta direta à revista inglesa The Economist. Em um texto divulgado no site do STF, Barroso criticou a reportagem da revista que questiona a atuação da Corte Brasileira e, principalmente, o papel do ministro Alexandre de Moraes. Uma pausa para que você entenda a matéria, a qual eu já falei no outro vídeo, e se você não assistiu, recomendo. Preste atenção, gente. Falando a respeito de Alexandre de Moraes. Essa aí, revista The Economist, o juiz que governaria a internet. Um cara que está sendo, de certa forma, abusivo no poder que ele mesmo tem. É exatamente isso que eles estão fazendo. Não é apenas um questionamento, é uma grande advertência, pois quem acompanha meus vídeos sabe que quem controla a revista The Economist é ninguém mais, ninguém menos do que os caras que mandam no mundo hoje. É a família dos Rothschild. Tais caras são hoje os banqueiros. Eles mandam no dinheiro do mundo. E quem manda no dinheiro em um local, hoje, simplesmente manda naquele local. Ministro Barroso, agora, irá dar uma resposta, um apelo à revista The Economist. Vamos compreender aí o que é, então,
esse apelo. Segundo Barroso, a The Economist apresentou uma visão que, nas palavras dele, se aproxima mais da narrativa dos que tentaram o golpe de Estado do que a realidade vivida pelo Brasil. Ou seja, Barroso está dizendo que a narrativa da The Economist é uma narrativa bolsonarista, de direita, ou como eles costumam chamar, de extrema-direita. Mas, olhe como o sistema controla você. Olhe como eles simplesmente entram na mente da população. E eu não digo exatamente de você, pois eu sei que você que está assistindo esse vídeo aqui compreende o que eu estou dizendo e já tem os olhos abertos. Essa imagem que você está vendo, ela foi da capa da revista The Economist do ano de 2024, onde nós vimos uma tela, uma espécie de televisão com um olho que faz referência à bandeira do Brasil. Eu falei sobre isso no meu último vídeo, pois os cabos conectados a esses cérebros fazem simplesmente a menção ao controle do cérebro da população brasileira. Cabos azuis e cabos vermelhos, a divisão política entre esquerda e direita controlando a mente do gado, controlando a mente da massa, a mente da população. Essa divisão faz com que as pessoas estejam se mantendo sempre brigando entre si e esquecendo de lutar contra o alvo. Isso faz com que o dividir para conquistar continue no Brasil. Agora, Barroso vem dizer que eles são bolsonaristas, mas quem conhece as informações traçadas pela própria revista The Economist, como eu já mostrei também no outro vídeo, lembra que em 2022 eles foram os caras que impulsionaram Lula ao poder. Eles estavam ao lado do próprio Lula. Tem sido uma campanha muito tensa, inclusive uma campanha marcada pela violência e por mortes. Isso, quão preocupada está sobre a campanha e o que poderia acontecer depois da eleição? Isso não tem precedente na história do Brasil. Isso começou com a violência das pessoas ligadas ao Bolsonaro. Inclusive, completamente contra o bolsonarismo. A revista, pessoal, que ele tá falando aí, essa revista, ela acreditou no discurso do Barbudo e o Barbudo deu a rasteira até mesmo na elite do Brasil, do mundo, e agora a própria elite do mundo vai arrancar o Barbudo de lá. Preste atenção. Eu tô falando que a notícia é boa. O cara tentou dar pernada até nos caras que colocou ele lá. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que esse Barbudo arrumou, gente? Presta atenção. O camarada, o Barbudo, família, ele fechou, fez um pacto, um elo com os globalistas. Ele fechou ali, ó. E passou a perna nos globalistas. Você tá entendendo? O cara conseguiu dar o golpe até em cima de quem colocou ele lá. Até de quem tirou. Lógico, quem tirou ele da cadeia, a gente sabe que foi o pessoal lá dos 11. Mas acima dos 11 tem gente que manda. Tem. E agora, os 11 estão criticando quem manda neles. Não sei se você tá entendendo aí. Mas vamos lá, vamos continuar, porque tá interessante. Aqui no final você vai entender tudo, que eu vou fazer um resumão. Agora, nós estamos vendo a situação se revertendo, porque eles querem impulsionar essa divisão política. Estão simplesmente fazendo com que as pessoas se mantenham divididas para o ano 2026. Pois estamos muito perto de um ano de eleições e qualquer informação nesse momento vai começar a afetar a população até lá. Vou continuar mais um pouquinho na matéria. Uma democracia plena, com Estado de Direito e respeito aos direitos fundamentais. A reportagem foi publicada no dia 16 de abril, com o título A Suprema Corte do Brasil está em julgamento, em tradução livre. No texto, a revista cita a suspensão do Twitter no país e decisões individuais de ministros como sinais de excesso de poder do STF. Na resposta, Barroso lembra ameaças reais à democracia brasileira, como a invasão aos 3 poderes no dia 8 de janeiro de 2023, o plano de explodir uma bomba no aeroporto de Brasília e a tentativa de golpe que, segundo investigações, incluía até um suplício a figuras como o presidente, o vice e o ministro do STF. Isso se chama, sabe o quê? Medo. Porque a headline ali do texto que ela estava lendo era: a Suprema Corte no Brasil está em julgamento. Em julgamento por quem? Em julgamento pela própria elite mundial. Família,
aqui resume tudo. A elite, preste atenção, é o que eu tô falando, Eles estão em julgamento. A própria revista, essa revista que é da elite, falou o seguinte, ó, baixa a bola de vocês, porque nós estamos de olho no Brasil e no que vocês estão sabendo, o que vocês estão fazendo. A elite já viu que esse cara que não penteou o cabelo não está andando na linha mais. Já arrependeram de ter colocado esse cara ali. Família, tudo tem um porquê nessa vida. E sempre tem um tubarão maior que o outro. Você nunca parou para pensar nisso, não? Sempre tem um tubarão maior que o outro. Não adianta, família. O barbudo, ele fez, desculpa a palavra, uma cagada aqui no Brasil. E agora ele tá querendo... Cara, ele triplicou, quadriplicou a aposta. Cara, esses caras são fanáticos, é pouco, eles são nuláticos. Eles são, sei lá, eu acho que eles... A cabeça dele, do Careca, do outro, dos 11 lá, com exceção do André Mendonça, né? E talvez do Nunes Marques, talvez, né? Porque o Nunes Marques, ninguém nunca ouviu a voz daquele cara, nem sei se ele fala, né? Agora o André Mendonça está de parabéns. O André Mendonça meteu o chicote para estralar. Agora, o que eu paro para analisar aqui junto com vocês, eu estou fazendo uma análise fria e cirúrgica aqui. Peguei esse vídeo aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Acabou, família. Acabou. Os Estados Unidos tá fazendo tudo dentro da democracia. Por isso que parece estar demorando, mas não tá. Deu 21 dias. O tic-tac pro Careca tá acabando. Se não me engano, falta... Se tiver faltando muito aí, são 12 dias. 12 ou menos que isso. Faltam uns 10 dias. E o Careca não tá nem aí. Né? Não falou nada. Mas vocês perceberam que de um tempo pra cá pararam com aquele trem de Polícia Federal na casa de não sei quem. Polícia Federal vai pra não sei aonde. Vocês perceberam que pararam isso? Vocês perceberam? Quem não percebeu isso aí, família? Pararam com essa doideira de Polícia Federal para lá e para cá e soltaram vários patriotas aí para ir cumprir prisão domiciliar. Não sei se vocês ficaram sabendo disso aí. O cara está com medo. Está com medo. E o Paulo Gomet, agora eu vou entrar aqui dentro do Paulo Gomet, lunáticos, né? São isso aí, Sônia. São lunáticos. Exatamente isso aí. Obrigado aí. O Paulo Gomet, família, ele tá na mão do Trump agora. Se o Paulo Gomet, que terminou o parecer lá, ó, você vai colocar aqui, ó, PGR. Olha lá, ó, PGR vai pra cima de Bolsonaro. Aqui, ó. Você dá um Google aqui, ó. Vai aparecer lá, ó. Boulos aciona PGR contra Tarcísio por ajudar Bolsonaro. Nada a ver. Boulos aciona PGR por suposta ajuda. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Paulo Gomet finaliza parecer por condenação de Bolsonaro em ação sobre a trama golpista. Vai, Paulo Gomet. Vai lá. Vai lá, porque o seu também tá guardado na mão do Trump. Tá? Isso aqui vai dar um pano pra manga pra esse Paulo Gomet, família. Gomet finaliza a ação que deve pedir a condenação de Bolsonaro. Esse Paulo Gomet aqui, ó, ele vai ser um dos primeiros a ir pro xadrez. Escuta aqui que eu tô te falando. Esse Paulo Gomet, eu não vou nem perder tempo lendo isso aqui não, que é mal balela, mas segunda-feira ele já vai entregar isso aí, né? Segunda-feira ele já vai entregar esse parecer aí pra condenar. E aí, meu irmãozinho? E aí, os Estados Unidos já tá de olho nele. E olha o que já tá acontecendo. Exportadores brasileiros já sentem o reflexo da ameaça do tarifaço de Trump. Olha o que já está acontecendo. Já está sobrando container no porto da Bahia. Está sobrando container lá. Lembra que eu falei que eu queria rodar os portos para mostrar para vocês? Se vocês quiserem aí, eu posso analisar para mim uma vez no mês aí e em algum porto do Brasil fazer uma live lá, uma transmissão,
para mostrar para vocês como que tá ficando os portos. O primeiro seria o da Bahia. Dá uma olhada no porto da Bahia. Eu vou ver aí, dependendo, eu vou lá também. Olha aí, ó. Olha o porto da Bahia, como é que tá. Vamos analisar? Vamos ver? Vamos ver. Pescados que já estavam prontos para ir de navio para os Estados Unidos foram desembarcados. Ficou difícil avistar o horizonte dos portos de Salvador, na Baía de Todos os Santos, de Pecém, no Ceará, de Suape, na Grande Recife. 58 contêineres, cheios de uma variedade de peixes, lagostas e camarões, começam a voltar para casa. Compradores americanos suspenderam a encomenda 24 horas depois do anúncio das tarifas. É a cena do retrocesso de uma antiga e profunda relação comercial. 70% das nossas exportações de pescados vão para os Estados Unidos. Eles alegam uma insegurança muito grande porque o transit timing de chegada dos novos embarques do Brasil para os Estados Unidos vão superar a data início de 1 de agosto. Olha isso, cara. Calma, calma. O grosso, companheiro, vai entrar em setembro. O grosso vai adiantar. O grosso iria entrar em setembro, vai entrar em agosto. Porque o grosso vai entrar. Profeta do capiroto, né? O barbudo falou que o grosso iria entrar. O bambu tá gemendo. O bambu tá gemendo. Vai vendo, vamos continuar vendo aqui. Vamos continuar ouvindo isso aqui. Vamos lá. E se esse imbróglio, essa tarifa não forem resolvidos, eles vão ter que pagar pelo produto que chegar após o dia 1º nos Estados Unidos 50% a mais. É muita gente que trabalha, que se organizou e fez pequenos investimentos em função de um mercado. A gente exporta para os Estados Unidos há quase 100 anos. A gente tem uma história. O pescado brasileiro, o pescado made in Brasil, ele é reconhecidamente querido pelo povo americano, faz parte do cardápio americano, faz parte do hábito de consumo. E a gente agora está numa situação grave, onde a gente pode perder o mercado mais importante que o Brasil tem nas exportações de pescados. Os pescados que vão para lá são de quase toda a costa brasileira, do Ceará ao Paraná. E a incerteza desembarcou em outras regiões do país, a começar por São Paulo, de onde sai a maior parte do suco de laranja e das exportações para os Estados Unidos. Só nos primeiros 6 meses do ano, o estado vendeu mais de 6 bilhões e 600 milhões de dólares em produtos. O Rio de Janeiro, de onde é vendido o óleo bruto de petróleo, é o segundo estado que mais negocia com os Estados Unidos, com 3,7 bilhões de exportações. Minas Gerais, grande polo de aço e alumínio, é o terceiro, com saldo de exportações de 2 bilhões e 400 milhões de dólares. Nesse momento, estamos convivendo com incerteza e insegurança jurídica. Para o investidor, esse é o pior cenário possível. Esses precisam acompanhar, mas mais do que acompanhar, monitorar com muita atenção quais são as medidas que estão sendo consideradas pelo governo brasileiro. Efetivamente entender o que está na disputa, qual é o cardápio de medidas que podem ser tomadas pelo governo brasileiro em resposta às tarifas anunciadas pelo governo norte-americano e, diante de cada um desses cenários, se precaver, se preparar e ter todas as peças dentro do tabuleiro. Incerteza se traduz como alta do dólar nos mercados, explica a economista. E assim, a crise do comércio internacional pode entrar na conta de todos os brasileiros. O primeiro efeito mais preocupante nesse momento, inevitavelmente, é a inflação, que pode ser pressionada em função do aumento de incertezas que leva à depreciação da moeda brasileira. Então, a gente vê um aumento do preço do dólar e isso claramente tem impacto direto na inflação e é bastante imediato. E o Banco Central diz que está ali atento a isso. Vocês estão entendendo, família, o que está acontecendo aí? É o que eu vinha falando aqui, pessoal. Às vezes precisa piorar para melhorar. Nós iremos entrar numa recessão gigantesca. Por quê? Esse pescado, a carne, a laranja, a soja, o milho, tudo do agro que é exportado para os Estados Unidos ficará dentro
do solo brasileiro, dentro do território brasileiro. Vai escutando. Aí vai começar a amontoar aqui um monte de esses contêineres aí, vai ter que ser vendido. O que vai acontecer? Lei da oferta e da procura. Para o peixe não estragar, para a laranja não apodrecer, para as coisas não perderem, para a carne não estragar, o que vai acontecer? O preço vai baixar. Escuta o que eu tô te falando. E aí entra o barbudo. Companheiro, eu falei que a gente ia comer picanha, o preço dos alimentos estão baixando. Aí vem o Haddad, vem o Poste, falar que também é por causa dele, mas não tem nada a ver com isso. Escuta o que eu tô te falando. O preço das coisas vão dar uma baixada e depois vai subir igual um foguete do Elon Musk. Escuta o que eu tô te falando. Nos próximos meses, se esse barbudo não voltar atrás, você vai começar a ir no açougue e vai falar, oh, que isso? O patinho que era 50, 49,90, tá 39? Ó, patinho tá 29, baixou 20 conto. E o barbudo vai começar a dar entrevista. Eu avisei que a gente ia melhorar, mas isso vai acontecer porque os Estados Unidos não... esse produto não está indo para os Estados Unidos, está ficando no Brasil, então o preço vai baixar. Até o barbudo arrumar um outro país aí para comprar isso aí. Ou vender a preço de banana para a China. Preste atenção nessa análise aqui, pessoal. Preste atenção e você tem que estar com o argumento na ponta da língua para você rebater os petistas, porque os ratos vão sair da moita. As ratazanas velhas vão sair da moita para elogiar o barbudo. E ele vai usar isso de campanha ainda. Se bobear, ele vai deixar isso ficar pendurando aí no Brasil, nem vender para lado nenhum, o preço cair aqui e para ele ficar como o salvador da pátria. Então fique esperto, porque os petistas são cegos, igual a Joyce colocou aí. Ó. Os petistas são cegos, eles vão achar uma maravilha o que vai acontecer no Brasil. E não é bem assim, né? Não é bem assim. Aí o que o cara vai fazer? O produtor, o cara que tem a nota, vai tirar o seu dinheiro daqui do Brasil. Igual eles querem aí taxar os milionários, multimilionários. Você acha que multimilionário vai ficar aqui no Brasil? Taxando aí, você acha que eles vão ficar? Eles vão pular no mato, irmão. Eles vão pular no mato. Os militantes tá lá. Ah, taxa, super rico, taxação pro super rico, pelo Brasil melhor. Larga a mão de ser burro, cara. Você taxa o super rico vai pôr o dinheiro na viola, vai montar no saco e vai embora. Inclusive, o Eduardo Bolsonaro já está convidando aí os grandes empresários para tirar o dinheiro do Brasil e pôr nos Estados Unidos. E parabéns para ele, tem que fazer isso mesmo. Aí você vai ver a crise de desemprego aqui no Brasil. Mas eu volto a repetir, tem que, às vezes, desmoronar para ser construído de novo. Não fica com medo, não. Não fica com medo. A situação vai apertar, mas depois vai ser levantado. É sempre assim. É uma roda que está girando. Vai lá para o fundo do poço, infelizmente. A culpa é de quem? A culpa é do Bolsonaro, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do Bolsonaro. Ah, Bolsonaro. O cara só fala isso, mais nada. A culpa é desse velho barbudo. E da cúpula ao redor dele. Tem nome e sobrenome. É o liso e o peludo. A culpa é do liso e do peludo. A culpa é do Lex Luthor e do Pinguim. Né? Tem nome e sobrenome. A culpa é dos dois, do Máscara e do Lex Luthor aí, ó. Né? Eles são a culpa. Vai doar tudo pra China, exatamente. Eles querem, família, o sonho do barbudo, sabe o que é? Todo brasileiro ganhando um salário mínimo com uma televisão em casa. Você tá pode ter só uma televisão. Você pode ter uma televisão. Ó, o sonho do barbudo é todo mundo com uma televisão em casa que pegue, de preferência, só 2 canais aí, Globo e Record, né? A Globo e a Record. Só esses 2 canais pegando, porque a Record já se vendeu pra esquerda já, levando esse camarada, né? Para dar entrevista lá e ficar metendo a lenha
A Record, o padre Macedo aí, ó, esse bispo Macedo, esse camarada aí, ele também tem culpa no cartório do Brasil tá afundando, porque ele levou o Barbudo lá na rede Record de televisão, a rede dele, e colocou o Barbudo para falar lá, sabe lá quantos minutos, que eu nem assisto isso. Então esse Macedo também tem culpa no cartório. Tem culpa, família, porque tá sendo cúmplice. Pra que vai levar um camarada desse pra dar entrevista lá? E na entrevista que ele deu na Record, ele ficou o tempo inteiro falando mal do Trump, meu Deus do céu. Como é que um cara que se intitula bispo, padre, não sei o quê, né? Tem um império da Igreja Universal, nada contra o pessoal que vai lá na igreja, cada um tem sua religião, nada contra. Mas ele, como o cara, né, o guia da fé, o mestre dos magos da televisão, esse camarada tem culpa também, porque a Rede Record é uma emissora evangélica que está acobertando e dando voz ao cara que está escravizando o trabalhador. Tinha que chamar partido da escravidão. Não dá, pessoal, não dá para ficar calado numa situação dessa, não. Ele está cobertando o cara, o mestre da censura. O que esse barbudo está querendo fazer com o Brasil é colocar a igualdade social para você, para o povo, mas para eles não. Para eles é o nível superior, acima de todos. Eles querem colocar você numa rotina para trabalhar de segunda a segunda. Na folga você tem que fazer bico para inteirar seu pagamento, seu salário, enquanto eles mamam na teta. A fala dele, de falar assim, só tem que ter uma televisão em cada casa, eu odeio a classe média, né? Não dá, a classe média, eles querem aniquilar, eles querem ter a população emburrecida, apobrecida, dentro de casa, com uma televisão, assistindo a Globo, assistindo a Record, só esses dois canais, mais nada, e a internet desligada. Por quê? Eles mesmos falaram isso, que a internet deu vozes aos imbecis. A pessoa se desligar da mentirada e aprender sobre política hoje é ser imbecil. Por quê? Porque você, na palma da sua mão hoje, você sabe a verdade. Você desmascara o que o William Bonner fala na Globo. Nós fomos enganados a vida inteira a acreditar em jornal nacional. A grande maioria. Eu me lembro que eu era novinho, meu pai, seus pais também devem ter feito isso, ou então vocês devem ter feito isso com seus filhos e netos. Na hora do Jornal Nacional, a gente ia para a sala, família. Para tudo. Não podia dar um pio. Vamos ouvir as notícias do Brasil agora. E aí entrava o jornal, o cara falando lá, não era até o Cid Moreira na época. E um outro lá, não sei, é o Cid Moreira e um outro, nem era o William Bonner ainda na época. E eles julgavam ali. Iam julgando, vomitando as notícias em cima da gente. As mentiras. E o povo acordou, família. Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês verem. Vocês estão vendo aí o que está acontecendo? Saiu um negócio aqui, ó. Lula é culpado. A conta chegou. Vamos ouvir aqui um áudio aqui. Vamos ouvir um áudio aqui. Eu acho que a Kamala ganhando as eleições Ó. é muito mais seguro. Escuta o que o Lula falou, ó. Áudio dele, vazado aí. Vazou o áudio do Lula. Vamos ouvir o que ele tá falando nesse áudio aí. Sobre a Kamala dos Estados Unidos, ó. Eu acho que a Kamala ganhando as eleições é muito mais seguro da gente fortalecer a democracia nos Estados Unidos. Então, nós agora temos o ódio destilado todo santo dia, temos as mentiras destiladas todo santo dia, não apenas nos Estados Unidos, mas na Europa, na América Latina, em vários países do mundo, é o fascismo e o nazismo voltando a funcionar, sabe, com outra cara. Ele não foi eleito para mandar no mundo, ele foi eleito para governar os Estados Unidos. Cadê o respeito ao livre trânsito do ser humano se você tem livre trânsito do capital? Cadê o livre comércio que foi tão apregoado? Então é esse país que nós estamos construindo e que vamos construir. Não vamos aceitar nenhum desaforo. É isso que é uma prática terrorista. É isso que é uma prática antipatriótica. O cidadão que é deputado renuncia ao seu mandato, pede licença ao seu mandato, para ficar
tentando lamber as botas do Trump. E é por isso que eu digo sempre, não adianta o Trump ficar gritando de lá. Porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo, fale com respeito comigo, que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado. É assim que a gente vai governar esse país. É inadmissível que um presidente de qualquer país do mundo dê palpite sobre a decisão da Suprema Corte de um outro país. Se você concorda ou você não concorda, silencie. As últimas decisões anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos de taxação de comércio com todos os países do mundo, de forma unilateral, joga por terra a grande ideia do livre comércio, joga por terra a grande ideia do fortalecimento do multilateralismo. Você veja que os Estados Unidos quer processar o Alexandre de Moraes porque ele está querendo prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Olha, que história dos Estados Unidos querer negar, sabe, alguma coisa e criticar a justiça brasileira. Eu nunca critiquei a justiça deles. Ele faz tanta barbaridade, eu nunca critiquei. E nesse mundo conturbado, um mundo em que você tem presidente de uma nação do tamanho dos Estados Unidos, que deveria primar pelo discurso, deveria pensar o que falar, deveria ser menos internet e ser mais chefe de Estado. Eu acho que o mundo precisa encontrar um jeito de que a nossa relação comercial não precise passar pelo dólar. Quando for com os Estados Unidos, ela passa pelo dólar. Mas quando for com a Argentina, não precisa passar. Quando for com a China, não precisa passar. Quando for com a Índia, não precisa passar. Sabe, quando for com a Europa, discute-se euro. Ou seja, ninguém determinou que o dólar é a moeda padrão. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo a complexidade? A burrice desse cara aí em ficar falando mal o tempo inteiro, falando mal, o tempo todo metendo a lenha, o tempo inteiro criticando Jair Messias, ó, criticando Donald Trump. Vamos ouvir aqui, ó. Preste atenção aqui, ó. Ministro Gomet, delegados, vários envolvidos no esquema da censura, no esquema das ordens legais, vão parar atrás das grades. Vamos ouvir aqui a análise aqui do Gustavo. Vamos ouvir. Vão ser direcionadas a pessoas específicas. Meu palpite. Veja o vídeo. Ao que tudo indica, isso é só o começo. Vem coisa muito mais pesada por aí. Só que dessa vez vão ser direcionadas a pessoas específicas. Trump começou com essa sanção, né, econômica de 50% de produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. Só que isso foi só para entrar no jogo. Uma coisa interessante que o jornalista do Metrópolis lembrou, Paulo Capelli, tem que ser mencionado novamente, que é isso aqui, ó. Carta de senador dos Estados Unidos, a Gonet, indica mais alvos de Trump. Vamos lá. Na carta para a gente contextualizar. Na carta do Trump, ele fala que um dos motivos não é só o tarifaço, o desequilíbrio entre as tarifas entre os dois países. Principalmente é a perseguição criminosa e ilegal praticada pela entidade jurídica brasileira contra Bolsonaro e seus aliados. Ou seja, a perseguição, a censura às redes sociais, que é o que nós estamos falando. Inclusive, o Brasil caiu 6 posições no ranking da democracia internacional por causa disso. E aí o Paulo Capelli lembrou dessa carta aqui, ó. Vamos lá. A Procuradoria-Geral da República recebeu uma carta na qual o senador norte-americano cobra esclarecimentos sobre Alexandre de Moraes. Essa carta foi endereçada ao Gonet. Olha a matéria. Integrantes da Procuradoria-Geral da República se surpreenderam com o fato de o senador norte-americano Shane David Jett, republicanos, aliado de Donald Trump, acionar o gabinete do procurador-geral Paulo Gonet. A PGR não esperava entrar no foco dos Estados Unidos, que tem direcionado sua munição ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal e ao governo Lula.
Em carta enviada a Gonê, Shane Davids solicitou esclarecimentos sobre medidas adotadas pelo Ministério Público Federal e PGR para combater ilegalidades noticiadas na imprensa brasileira e internacional diante da possibilidade de sanções americanas. O que quer dizer isso aqui? Os Estados Unidos estão perguntando, olha, o que vocês estão fazendo enquanto Ministério Público e Procuradoria-Geral da República para impedir esses atos criminosos, essa perseguição? Por quê? Se não houver uma resposta e uma explicação, será entendido que o Ministério Público e o PGR, Gonê, fazem parte desse esquema de persecução, desse esquema de destruição do Estado Democrático de Direito, e passarão a se tornar alvos. O documento foi endereçado à PGR em fevereiro e voltou a ganhar relevância essa semana após Trump elevar o tom contra o judiciário brasileiro e anunciar uma ofensiva comercial ao Brasil. Como mostrou a coluna, Gonê e delegados da Polícia Federal também entraram na mira das sanções dos Estados Unidos, sob o argumento de que dariam sustentação às supostas ações ilegais de Moraes. Então, Presta atenção. Tudo que o Moraes está fazendo só é possível, todos esses absurdos, só é possível porque há um grupo de pessoas que dá apoio, que sustenta essa perseguição, esses inquéritos ilegais, esse julgamento teatral. Estas pessoas também entrarão como alvos. Então, calma lá. Não vai ser só Moraes. Moraes tem uma cadeia. Pelo que tudo indica, existe uma cadeia de comando, que no topo está Moraes, mas embaixo tem policiais da Polícia Federal, tem delegados da Polícia Federal, tem o PGR, tem outros ministros. Envolvendo esses ministros teriam escritórios de advocacia, esposas, familiares, ou seja, está só começando. E para quem achava que o Trump não ia fazer nada, ele assustou todo mundo, porque ele veio com uma bomba que não estava nem tinha sido mencionada antes. Inicialmente, a Casa Branca planejava sancionar apenas o magistrado do STF, de modo a analisar quais autoridades continuariam apoiando o ministro. Após o novo movimento de Trump de iniciar um tarifaço, auxiliares do presidente norte-americano dizem não se surpreender caso o escopo das sanções seja ampliado já em um primeiro momento. Pessoal da Gestapo. Vocês da Gestapo que estão fazendo de tudo aí para, não sei, puxar saco do Moraes, eu não sei o que passa. Está na hora de parar. Por favor, parem. Ninguém quer que um brasileiro seja prejudicado, ninguém. Mas o que está acontecendo no nosso país é simplesmente impossível de continuar. Nós chegamos a um nível insustentável. Gonê, pessoal da PGR, parem dessa perseguição. Vamos pacificar esse país. Já chega, já foi longe demais. Vocês querem prender todos que questionam, que criticam e falam que fazem isso em nome da democracia. Uma pesquisa que saiu antes de ontem mostrou que a maioria do povo brasileiro vê o judiciário como a maior ameaça à democracia. Então não dá mais para continuar fazendo o que vocês estão fazendo. Em segundo lugar está o governo do Lula como a maior ameaça à democracia. Chega, por favor, vamos ter sanidade, vamos ter estabilidade jurídica. Vamos voltar a jogar de acordo com as regras do jogo e da Constituição. Parem de usar a Constituição, a sua autoridade, o cargo para perseguir quem vocês discordam. Isto não é democracia. Chega! Chega, ninguém aguenta mais. Jogamos o Brasil no buraco do ralo do lixo. Agora uma vergonha internacional, sendo sancionado como uma ditadura. Isso tem que acabar. Dá tempo disso acabar, sem que ninguém saia prejudicado. Mas esse é o problema. Tem um povo que está desesperado em acatar toda a ordem ilegal, criminosa. Busca e apreensão, censura, derrubada de perfil, prisão preventiva interminável. Chega! Todas as ações, todas as falas do Lula, desde que ele assumiu esse seu terceiro mandato, 1º de janeiro de 2022, Preste atenção! todas foram no sentido de distanciar o Brasil do mundo democrático, do mundo livre e nos aproximar cada vez mais de ditaduras, terroristas, narcoditaduras. Isto é algo inegável que o mundo já viu e noticiou inúmeras vezes nas maiores imprensas mundiais. O resultado disso não poderia ser outro a não ser
sofrer as mesmas sanções que ditaduras sofrem. Lula conseguiu colocar o Brasil junto com Venezuela, Cuba, Rússia e as piores ditaduras do mundo. Ditaduras que não respeitam direitos humanos, que não têm liberdade de expressão, que não têm transparência eleitoral. Parabéns a Lula e a todo o seu consórcio, incluindo aí algumas figuras da nossa Suprema Corte. Pois bem, daí vem o Donald Trump e faz essa sanção econômica. Isso é uma sanção, não é um tarifaço, é uma sanção. Lula dá algumas entrevistas falando ainda mais merda, dizendo inclusive que se o Donald Trump estivesse aqui no 6 de janeiro, ele também estaria preso. Olha o que o Barbudo falou. Barbudo teve a coragem de falar que o Donald Trump, se estivesse aqui, seria preso. Ai, meu Deus do céu! Fala mais, Barbudo. Vai falando. Senta o aço, Barbudo. Fala, Barbudo. Fala. A campanha agora é... Fala mais, Lula. Fala mais. Fala mais, Barbudo. Que você vai ver o grossão, ó. O grosso vai entrar em mim, companheiro. Vai entrar até no talo. O cara teve a coragem de falar, irmão, que se o Trump tivesse que ia ser preso. Falou isso lá na Globo e na... Como é que chama a outra lá do Padre? A emissora do Padre lá. Cara, esse Barbudo, família. Ah, papai. O grosso vai entrar nesse Barbudo de trás pra frente, frente pra trás, de lado, de tudo quanto é lá. Vai entrar no ouvido, na boca, vai entrar em todos os orifícios. Tem lógica um trem desse, cara? O cara tá batendo de frente com a maior economia. Nem o Kim Jong-un, lá da Coreia, teve coragem de fazer o que esse cara tá fazendo. Junto com Careca e Companhia Limitada. Ah, papai, eu quero ver o grosso. Eu quero ver. Quem tem grosso aí? Quem tem grosso? Quem tem grosso? Vai entrar o grosso. Senta o dedo, família. Senta o dedo. Quem puder, senta o dedo agora aí. Vamos todo mundo aqui, ó. Vamos coordenar o dedo sentado aí. Senta o dedo no like. Vamos, pessoal. Senta o dedo no like. Vamos bater 1000 pessoas ao vivo aí. 1000 amigos na live. Ah, papai, eu já tô comendo aqui, ó. Eu tô comendo já porque o Barbudo mandou trocar. Se tá caro, não compra. Troca. Tem que trocar. Troca. Troquei aqui, ó. Tô comendo, sabe o que é isso aqui que eu tô comendo? Eu troquei o pão pelo pão dormido aí, ó. O quê? Tá mais barato. Tô tomando chá. Troquei. Barbudo quer isso, né, pessoal? Ele quer que você troque o pão pro pão dormido, pela torrada. Quer que troque o café pelo chá. Troca. Trocou a picanha pela abóbora. Então você tem que trocar, né? Ele quer, como eu falei, todo mundo pobre, ganhando meio salário, a população do Brasil, e ele lá, nadando de braçada. Vamos continuar ouvindo aqui. Preste atenção, gente. Preste atenção, porque o chicote tá estralando, hein? Vamos lá, Ivo. Compartilha aí, pessoal. É isso que faz a diferença, pessoal. Vocês aí do outro lado, eu pedi no início da live para cada um compartilhar em 5 grupos. Você compartilhou já, Ivo, o Carlos Catarense aí, ó. O resultado é a live subindo, graças a Deus aí. Vamos lá, compartilha aí, pessoal. Vamos compartilhar em 5 grupos aí. Aí hoje uma repórter perguntou pro Donald Trump depois de tudo que aconteceu, o que ele fará, se ele pretende falar com Lula. A resposta dele não poderia ser pior para esse governo. É por isso que eu digo, e por isso que está viralizando no X. Ah, meu Deus do céu. Salva o Brasil do PT. É isso que a gente precisa fazer agora, mas vamos lá. Bom, ele não está nem querendo falar com o Lula ainda. Vamos ver. They're treating President Bolsonaro very unfairly. He's a good man. You know, I know him well. I negotiated with him. He was a very tough negotiator, and I can tell you he was a very honest man, and he loved the people of Brazil. He was a very tough guy to negotiate with. I shouldn't like him because he was very tough in negotiation, but he was also very honest. Você viu? Eu não deveria gostar dele porque ele é muito duro na negociação, mas ele é muito honesto. I know the honest ones, and I know the crooked ones. Esse cara tem décadas de experiência em lidar com pessoas do mundo inteiro e ele falou, eu conheço os honestos e conheço os corruptos. Aqui ele está deixando claro, ele conhece pessoas como Bolsonaro,
e conhecem as pessoas como Lula e toda a sua facção criminosa que foi recolocada na cena do crime, tudo em nome da democracia. Daí vem a questão. O que nós estamos vendo através da imprensa é que a nossa Suprema Corte vai dobrar a aposta. Isso meio que já era esperado. Nós veremos aí perseguições, buscas e apreensões, vão pedir talvez a prisão do Eduardo Bolsonaro. Isso só vai escalar ainda mais o conflito. Isso não é sensato, isso é tanta vaidade, é se colocar a vaidade em cima do bem popular, do bem social. Se fizerem isso, terá a resposta do Donald Trump. E aí a coisa sai de controle. Porque vem o Lula falando que vai dobrar a aposta também, que vai colocar tarifa em cima dos Estados Unidos, não quer sentar na mesa, diz que também não quer sentar na mesa para conversar, e agora vem o nosso sistema judiciário mostrando intenção também de dobrar a aposta. Só que aí tem um problema. Pesquisa recente mostra que 42,8% da população brasileira considera que o maior risco para a nossa democracia é o próprio sistema judiciário. Então me fala se todos os números não mostram uma espécie de ditadura. O maior risco para a nossa democracia é o sistema judiciário e o governo Lula. A reação do Donald Trump foi contra justamente o governo Lula e o sistema judiciário. Estão desesperados tentando colar a imagem, a ideia de que é culpa do Bolsonaro. Como se o brasileiro fosse esquecer o que o Lula fez ao longo dos últimos 2 anos e meio. Terrorismo, Hamas, Maduro, Venezuela, Irã, contra Israel, recebendo vídeo de agradecimento do líder do Hamas, atacando o Trump, atacando o dólar, falando que quer fazer uma nova moeda. Isso é uma afronta direta para o nosso segundo maior parceiro econômico. Obviamente, haveria uma reação. Agora? Não é 3 horas? É uma reação que prejudica todos. Tá, calma aí. Tá, esse é o problema. Infelizmente, é uma reação que prejudica toda a população brasileira. Mas essa reação tem um nome no recibo. Tem 2 nomes no recibo que vocês sabem quem é. Então a militância paga do PT está desesperada tentando levantar no X, que é onde começa o debate político, as frases deles. Mas a frase que está superando agora é defenda o Brasil do PT. Então vá no X, digite em vários comentários, vai em várias postagens e vai em todos os comentários que aparecer e digite defenda o Brasil do PT. Um abraço. E Gilmar Mendes dá piti após tarifa de 50% de Trump e mostra o seu desespero na internet. Veja o vídeo. Eles sentiram muito. Daqui a pouco eu falo sobre isso aí, sobre o piti que deu aí. Mas presta atenção aqui que eu quero colocar aqui, ó. Lembra que ontem eu falei que o sistema de GPS do Brasil, aqui, quem configura, quem libera o sinal é os Estados Unidos? E se o Trump puxar da tomada, aí o Brasil afunda de vez? Se o Barbudo falou na Globo ontem ou antes de ontem, sei lá, o dia que ele falou aí, que eu não vejo Globo, eu vi um recorte dele falando aí, se o Trump for me taxar aí, não tem problema, companheiro, se ele me taxar, eu vou taxar também, é a reciprocidade, é a política da reciprocidade. Até gaguejou pra falar, né? Se me taxar, companheiro, eu também vou taxar. E vai ficar indo, e vai taxando de lá, e vai ser infinito, até milhões. Ele gosta de falar em milhões, né? Ele gosta. E aí vai ser retrospectividade, segundo ele. Vai ser retrospectividade, companheiro. Então, se ele vai fazer isso aí, nós entendemos que se o Barbudo continuar, o Trump vai puxar o Brasil da tomada. Olha, se o Trump desligar o GPS do Brasil, você vai ver o que vai acontecer aqui, ó. Vamos aqui. Aqui a gente tá fazendo a análise geral, tá, família? Os 50% aí só é a pontinha do iceberg. 50% só é a ponta do iceberg. O iceberg ainda, você não viu nada. Preste atenção aqui, ó. Olha... Ele fica falando que o Brasil é soberano, é soberania, companheiro. Aqui nós somos soberanos. O Brasil é soberano, o Brasil é dos brasileiros, soberano. É soberano? Aham, é soberano. O Brasil é soberano. Dá uma olhada aí na soberania, que nem GPS o Brasil tem. Vamos ouvir. Você sabia que quem controla o sistema de GPS no Brasil é os Estados Unidos?
E caso os americanos dessem a ordem para parar o GPS aqui no país, poderia destruir a economia brasileira, principalmente o agronegócio. Sabia que o Brasil não tem GPS? Não tem. Não. Quanto você pagou para usar o GPS mês passado? Nada. Nada? E você usou? Usei. Como você usou um negócio que você não paga? Dados, né? Não, nem Não? isso. Sabe como que a gente paga? Quando a gente compra o aparelho, uma porcentagem pequenininha é paga. Para quem? Vocês têm noção para quem que a gente paga? Não. Quem? DOD, Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Que comanda o Exército, a Marinha e a Aeronáutica Americana. Sabe o B2 lá que foi jogar bomba? Tem um centavozinho nosso ali no meio, cara. Gente. Tem um centavozinho nosso ali. Qual que é o problema disso? O problema disso é o seguinte: se amanhã eles quiserem desligar o nosso GPS, eles desligam. E acabou. Acaba a economia. 80% dos postos de petróleo no Brasil hoje dependem do GPS. Eles param instantaneamente. 70% da mineração para na hora. E 75% da agricultura no Brasil para na hora. Não tem o que você fazer. A colheitadeira para. Não tem como. Nossa, mas como que o animal do nosso presidente não pensou em nada até agora? Existem planos, existem ideias, então, cara. E ninguém pensa nisso. O Brasil, com isso, cara, a gente pode falar o seguinte: nós não temos soberania. Nossa soberania não existe. Porque a nossa economia toda, ela depende de algo que não está na nossa mão. Que está na mão do Departamento de Defesa. Imagina, você estava falando da guerra, né? Imagina se deflagra aí uma guerra mundial mesmo. Cara, o Departamento de Defesa fala o seguinte: cara, Brasil, você está de qual lado? Ah, é desse lado, meu amigo? Desliguei seu GPS. Simplesmente assim, né? Eu não chego em lugar nenhum. Você não chega em lugar nenhum. Banco para. Isso aí que eu falei dessas coisas, né? Mas banco para de funcionar. Semáforo, farol, como que você chama aqui em Curitiba? Sinaleira para de funcionar. Tudo isso é sincronizado pelo GPS. E nós não temos um sistema, cara. A China tem, você tem também? Vamos lá. A China tem o dela, a Índia tem o dela, o Japão tem o dela, a Europa tem o dela, que chama o sistema Galileu, e a Rússia tem o dela, que é o sistema GLONASS. O Brasil não tem. Aí, toma, chupa essa aí. Eu acho que o barbudo não deve nem saber disso, né? O agronegócio, as colheitadeiras, tudo, família, tudo depende do GPS. Tudo depende do GPS. E o Brasil não tem essa bagaça. Então, desde quando que isso aqui é soberano? Hã? Já parou para analisar isso? Desde quando o Brasil é soberano? Se não tem nem o GPS, meu irmãozinho. Vamos ver aqui, ó. Trump anuncia tarifa. Vamos ouvir outra análise aqui, super interessante. Vamos ouvir. Aguça seus ouvidos e escuta aí. Afinal, como essa tarifa de 50% do Trump vai afetar o seu dia a dia? Vou explicar de um jeito que qualquer pessoa leiga vai poder entender. O Brasil ganha dinheiro vendendo coisa para os Estados Unidos. Coisa grande, como aço, carne, soja, café, laranja, alumínio, minério, autopeça. Agora imagina com essa tarifa de 50% que tudo isso vai ficar 50% mais caro lá para o americano comprar. Ou seja, eles vão parar de comprar do Brasil. E quando o Brasil para de vender, o que acontece? Para de entrar dólar. Quando para de entrar dólar, o dólar sobe. E quando o dólar sobe, tudo sobe junto. Porque o combustível é em dólar, o remédio em dólar, o gás de cozinha em dólar, o frete, a comida, o pão, o arroz, o leite, tudo começa a subir. O trator que planta arroz usa diesel. O ônibus que te dá para o trabalho também. A indústria que depende de peça importada vai travar. E aí começa o efeito dominó. A fábrica para, o agro quebra, a empresa demite. Aí você escuta um gênio dizendo: ah, mas eu não como em dólar. Ah, você não come dólar? Você não come dólar, mas é o dólar que come seu salário. Você não viaja para fora, mas o arroz que você compra é plantado com diesel, e o diesel vai subir. Você não importa nada, mas o botijão que você usa na sua casa, o remédio da sua mãe, a ração do seu cachorro, tudo isso vai subir. Até a sua conta do mercado virar um pesadelo infinito que já é e você não conseguir sustentar. E quando você for comprar o seu gás de cozinha e ele estiver 50, 60, 70 reais mais caro, você vai muito bem lembrar dessa tarifa. Quando a sua patroa cortar a faxina da semana, você vai lembrar dessa tarifa. Quando o seu filho pedir iogurte e você tiver que dizer não dá, você vai entender o que foi feito com esse país. A tarifa foi de 50%, mas o estrago vai ser de 100% na sua vida. Porque o regime Lula comprou uma briga com quem não podia ganhar. Mexeu com o errado, na hora errada, do jeito mais ignorante possível. E agora quem vai pagar o preço? Você. Você não come dólar, tudo bem, mas é o dólar que come você. Análise cirúrgica e precisa. Entendeu aí, Ivo? Entendeu, Ivo? Ah, meu amigo. Você não come dólar. É o dólar que tá te comendo. Que come você, né? Oh, análise precisa e cirúrgica. Cabe mais, cabe mais. Outra análise aqui também a gente vai mostrar. Ó. Preste atenção nisso aqui. Veja em 1 minuto como as tarifas de Trump vão afetar a vida dos brasileiros. O Brasil é soberano, o Brasil é dos brasileiros. Veja aí, veja como que a bruxa vai voar aí, ó.
Entenda na prática o que 50% de taxa pode influenciar na sua vida. Imagine uma camiseta feita no Brasil. Matéria-prima, costura, acabamento, embalagem. A peça é produzida por uma empresa têxtil em Santa Catarina e exportada para os Estados Unidos a 20. Lá, ela é vendida por 60. Agora, com a nova tarifa anunciada por Trump, essa mesma camiseta passa a custar 90. Resultado? O lojista americano pensa 2 vezes antes de comprar do Brasil. Vai buscar outro fornecedor. Índia, Vietnã, Bangladesh. A indústria brasileira perde mercado. A fábrica reduz produção, demite. Os caminhões que levavam os lotes param. O porto movimenta menos. O dólar sobe. E você, aqui no Brasil, sente o impacto. Menos emprego, menos renda, mais inflação. A tarifa anunciada por Trump vale para todos os produtos brasileiros, e não só para aço ou alumínio, como no passado. O argumento dele é político, mas as consequências são econômicas. O Brasil perde competitividade e o brasileiro comum paga a conta. Logicamente que tudo isso é muito mais complexo. Pesquise sobre o assunto. E aqui, família, escuta com atenção. Aqui nós iremos mostrar para vocês aí, milimetricamente, nos detalhes, o que esse cara tá fazendo com o Brasil. Não vem com essa balela aí que o Brasil é dos brasileiros, não sei o que, o Brasil é dos brasileiros, né? Brasil é dos brasileiros. Aqui é uma piada, não vou nem colocar, né? Que coitado do pessoal aí. Veja esse vídeo aqui, ó, que o PL soltou aí. A culpa é do Lula. Vamos ver esse vídeo aqui, ó. Vídeo extremamente importante, tá, pessoal? Vamos ver aqui, ó. A culpa é do Barbudo. Vamos ver esse vídeo. Vídeo de 1 minuto aí. Vamos lá, vamos ouvir. Enquanto isso, o presidente Lula criticou os ataques de Israel contra o Irã e as mortes na faixa de Gaza. O discurso destoou dos outros líderes do G7. Precisa encontrar um jeito de que a nossa relação comercial não precise passar pelo dólar. A culpa... A culpa é do Lula e ele a colocou sobre todos. Só existe um culpado, família. Só existe um culpado nessa história toda. E o culpado tem nome e sobrenome. Se chama Luiz Inácio. Né? E o outro sobrenome também, todo mundo sabe quem que é. Família, senta o dedo no like aí, pessoal. O povo chega na live, meu Deus. O povo chega na live e acaba, muitas das vezes, esquecendo de deixar aquele joinha maroto aí para nos ajudar, né? Fortalece aí, pessoal. Custa nada deixar o like aí. Seu like é fundamental para o nosso crescimento aqui, ó. Graças a Deus, graças a cada um de vocês aí. Primeiramente a Deus e depois vocês aí. Por estar nos ajudando aí a compartilhar, ó. Conseguimos bater 800 pessoas hoje, né? Muito tempo que isso não acontecia aqui no canal. O canal aqui sempre, na maioria das vezes, nós batíamos a marca aí de 5.000 pessoas, né? Fácil, fácil. Hoje em dia tá aí patinando aí para conseguir bater 800 pessoas. Compartilha aí. E agora o chicote estralou. Vou te convidar para entrar lá no nosso segundo canal, que é o Vlogs do Barba Ruiva. Tá aparecendo aí na tela aí para vocês aí, ó. Nós vamos entrar lá agora, que essa live vai dar sequência e continuidade lá, ó. Tá vendo aí? Magistrado afastado? Pois é. A gente vai entrar agora, neste exato momento, neste assunto daí. E aí eu quero que vocês entrem comigo lá agora, porque nós iremos entrar, dar continuidade a essa live lá. Veja esse vídeo lá, pessoal. Muita gente, estamos aí, ó, com quase neste momento. Deixa eu só ver aqui quantas pessoas estão aqui. Se alguém puder me falar aí, não está aparecendo aqui para mim. Vamos ver aqui, ó. Estamos aí com 745 pessoas. Vamos lá. CNJ solta bomba. André Mendonça peita Moraes. Magistrado afastado. Moraes
pego em flagrante. Isso anula tudo. Vai ser tudo anulado. Vamos para lá, Ivo. Gratidão. Vamos para lá, então. Você vai clicar nessa capinha aí, ó. Tá vendo a capinha aí, galera? É só você clicar nessa capinha aí que você será direcionado lá para o nosso outro canal e nós vamos entrar lá agora ao vivaço, tá? Você será direcionado para lá. Bora todo mundo lá. Vai chegando lá, família. E vai falando se deu certo aí, né? Só você chegando lá e falando, Barba Ruiva, deu certo, tô aqui. Beleza, pessoal? Só você clicar aí que a live vai começar lá. 700 e quanto? 737, né? Bom, vou deixar aqui em 1 minuto, ó. O reloginho vai tocar aqui e a gente vai para lá. Chama Vlogs do Barba Ruiva, tá, pessoal? Ó. Começará em 1 minuto a live lá no nosso canal secundário. Lá, família, você tem que chegar lá e deixando o like também, tá? Vai aparecer para você essa capinha aí, ó. Vai aparecer bem aqui, quer ver? Ó, só 1 minuto aí que eu vou mostrar. Vai aparecer bem aqui. Beleza? Um abraço e bora todo mundo para lá, hein, família? Conto com todos lá agora, neste exato momento. Bora lá, hein? Bora lá, bora. Bora que bora, hein? Gratidão a você aí também que deixou o like, né? Minha gratidão sempre aí aos amigos que têm nos ajudado a compartilhar. Vamos atualizar aqui para ver se o reloginho já vai começar lá. Ah lá, vai começar agora, hein? Ai, gente, eu aluguei uma A live vai começar agora, ó, o reloginho, ó. Muito pequenininho. Aí, ó. Já tá lá, bora lá, eu te espero lá, hein? Fui.